Esta é uma história baseada em fatos reais de Dona Jane. Hoje, com 74 anos, ela vive em meio ao luxo e riqueza. Quem vê Dona Jane e seu marido como milionários sequer consegue sonhar com os horrores e tragédias que marcaram suas vidas. O que você está prestes a conhecer não é apenas uma história de sucesso, mas de sobrevivência diante da realidade esmagadora que viveram. Cuidado, este relato real pode ser um dos mais intensos que você já ouviu. Deixa seu like agora para não esquecer. E se inscreva se ainda não for inscrito. Fico feliz que você está aqui comigo. Gosto da sua companhia. Minha infância foi dura que só, viu? Mais dura que pedra de moer milho, isso eu te garanto. Éramos pobres, mas pobres mesmo, que nem rato de igreja. Meu pai, coitado, trabalhava feito um condenado na roça, sol a sol, chuva ou vento. Em casa, ui. Era um homem bruto nas palavras, sabe? Ignorante que doía. Falava o que vinha na cabeça sem pensar duas vezes, sempre achando que estava certo em tudo. Já minha mãezinha, Deus a tenha, era uma santa. Vivia submissa, cuidando da casa com aquele olhar longe. Parecia que estava sempre lembrando de alguma coisa triste. Para ajudar nas despesas, ela fazia uns bolos para vender. Nada chique não, viu? Era bolo de fubá, de cenoura de aipim. Quando não vendia tudo, a gente comia o que sobrava. Eu, pequenininha ainda, já botava a mão na massa. Ajudava em casa e cuidava dos irmãos menores. Imagina só, éramos em 13 irmãos contando comigo. Os mais velhos, uns pegavam serviço na cidade, outros iam para a roça com o pai. Eles que traziam as coisas frescas para a mãe fazer os bolos e nossa comida também. As meninas ajudavam na limpeza. Era cada um com sua tarefa, menos os bebezinhos, claro. Esses só mamavam e dormiam. Mas olha, por mais difícil que fosse, a gente sempre dava um jeitinho de brincar. Criança é assim mesmo, né? Arruma diversão até nas pedras do caminho. Foi nessa época que conheci o Mariano. Ah, como o tempo muda as coisas. Ele era o menino mais bonito da vizinhança, na minha opinião, é claro. Tinha um jeito de andar todo garboso. A gente começou a brincar junto e foi crescendo uma amizade. Nos tornamos próximos, quase inseparáveis. Tinha algo de estranho na casa dele, algo que só fui entender tempos depois. A gente sempre combinava de brincar, lá no campinho. Nossa, como era bom aquele tempo. A gente jogava bola até cansar, brincava de bolinha de gude, empinava pipa. A Thelma, irmã mais nova do Mariano, também virou minha melhor amiga. Éramos que nem 3 dedos de uma mão, sempre juntos. Meus irmãos eram amigos dos irmãos dele. E o José, meu irmão, até paquerava a Maria, irmã do Mariano. Parecia tudo tão simples naquela época. A vida era dura, mas a gente sabia fazer festa com pouco. Lembro que às vezes a gente nem tinha o que comer direito em casa, mas quando se juntava para brincar esquecia de tudo. Era risada que não acabava mais. Nossa comunidade era pequena, dessas do interior onde todo mundo se conhece. A escola era um reflexo disso, pequena, com uma sala grande apenas. O professor João Alberto dava aulas para todas as turmas ao mesmo tempo. Era um desafio e tanto, viu? Ele se desdobrava para atender alunos de todas as idades. Olha, era bom, mas às vezes virava uma confusão danada. Os menorzinhos ficavam com cara de tacho quando o professor falava de conta complicada para os maiores. Já os maiores, quando a lição era mais fácil, ficavam entediados, sabe? Cochichando e fazendo gracinha. Coitado do professor João Alberto, suava que nem quiabo para manter todo mundo interessado. Tinha dia que a gente saía da aula com a cabeça fervendo. Mas o professor João Alberto, aquele sim, era um homem de paciência. Pelejava, pelejava e no fim sempre dava um jeito de ensinar um pouquinho para cada um. Foi com ele que aprendi a ler, a escrever e a fazer conta. Coisas que carreguei para a vida toda, sabe? Naquela época, lá pelos anos de 60, 65, quase todo mundo do bairro era católico, menos umas 2 ou 3 famílias que eram evangélicas.
Eles eram gente boa, trabalhadora. O padre sempre dizia que a gente devia respeitar todo mundo, independente da religião. A gente ia para a missa todo domingo, sem falta. Acordava cedinho, vestia a melhor roupa que tinha, às vezes até passada na véspera com ferro de brasa, e lá íamos nós para a igreja. O padre Benedito falava alto e claro para todo mundo entender. Ele ficava lá no altar, de frente para a gente, fazendo aqueles gestos todos. As mulheres iam de vestido, algumas até cobriam a cabeça com um véuzinho de renda. Os homens, mesmo no calor, iam de calça comprida e camisa engomada. Lembro do cheirinho de vela e incenso que enchia a igreja, do som do sino chamando para a missa. Durante a semana, a gente rezava o terço em família toda noite. Minha mãe tinha um oratório pequeno em casa, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ali, a gente acendia uma velinha e fazia nossas orações. Na quaresma, então, era a reza que não acabava mais. As crianças iam para o catecismo no sábado de manhã para se preparar para a primeira comunhão. Eu lembro de decorar o Pai Nosso, a Ave Maria e o Credo para poder fazer a minha. Foi um dia tão especial. Tinha as festas da igreja também. A de São João era a maior, um dos eventos mais importantes e aguardados na comunidade. A gente fazia quermesse, tinha barraquinha de pescaria, de comida, de brincadeiras. Todo mundo ajudava, era uma alegria só. Mudando de assunto, tinha vez que o Mariano e a Thelma sumiam que nem fumaça. Ficavam dias sem aparecer. E os irmãos mais velhos deles, esses iam para o campinho. Mas era um silêncio de doer. Parecia que tinha passado uma nuvem preta por cima da família deles. Eu, boba que era, ia até a casa deles chamar para brincar. Mas sempre dava de cara com a mãe deles na janela lá de longe. Ela dizia com uma voz estranha: "Eles não tão. Foram para a cidade." E eu, sem entender nada, voltava para casa com o rabo entre as pernas. Quando eles apareciam de novo, depois de uns dias, eu ficava doida para saber o que tinha acontecido. Mas eles não soltavam nada. Desconversavam, sabe? Mudavam de assunto mais rápido que gato escaldado. E aí começava tanta brincadeira, tanta folia, que eu acabava esquecendo de perguntar. Mas quando eu estava sozinha em casa, ficava matutando. O que será que acontecia naquela casa, hein? Por que eles sumiam daquele jeito? Por que ninguém falava nada? Era um mistério danado, viu? E olha que eu era curiosa. Mas naquela época, a gente não metia o bedelho em assunto de família dos outros, não. Então eu ficava só imaginando, criando 1000 histórias na minha cabeça. Os anos foram passando, e a gente foi crescendo junto, que nem planta depois da chuva. Parece que foi ontem, mas quando vi, já estava tudo mudado. O Mariano, aquele menino magrelo, virou um rapagão forte, trabalhador que só vendo. Todo santo dia, ele ia lá para a cidade, pro armazém de frutas e verduras do seu Joaquim. No começo, era só para carregar caixa. Mas o Mariano era esperto demais. Logo ele caiu nas graças do seu Joaquim, que começou a ensinar ele a dirigir o caminhão. Naquela época, ele tinha apenas 16 anos. Menina, você precisava ver a alegria do Mariano quando ele aprendeu. Daí para frente, era ele que ia buscar as frutas e verduras para vender no armazém. Saía cedinho, ainda era escuro, voltava com o caminhão cheio, orgulhoso que só. Às vezes, quando eu podia, ficava lá na esquina só para ver ele passar, todo importante no volante daquele caminhão. E eu? Bom, eu virei uma mocinha sonhadora, sabe? Ficava imaginando como seria o futuro, pensando em casar, ter minha própria casa. Mas não pense que era só sonho, não. Em casa, o trabalho era dobrado. Tinha os irmãos para cuidar, a casa para arrumar, roupa para lavar. Era de sol a sol. A mãe gostava dos panos de prato branquinhos de doer os olhos, estendia na grama e deixava de molho no sabão de pedra que ela mesma fazia com soda. As vizinhas gostavam muito daquela receita de sabão dela. Era bom também para arear as panelas. Ficavam lindas e espelhadas. Mas sabe que eu não achava ruim? Era cansativo, mas dava um orgulho danado de ver tudo limpinho, arrumadinho. A parte boa é que a mãe podia trabalhar menos, coitada. Já estava cansada de tanto fazer bolo para vender.
com a gente crescido, tinha bastante filho para ajudar. Cada um fazia um pouco. Os menores varriam o terreiro. Os maiores cuidavam da horta. Eu ficava mais com a casa mesmo. E olha que não era fácil, não. Era tanta gente para dar conta que às vezes eu achava que ia enlouquecer. Sem contar os cachorros, galinhas, patos. Era bastante bicho lá. Lembro que tinha dias que eu ficava lá lavando roupa no tanque, as mãos todas enrugadas de tanto esfregar, e ficava pensando no Mariano. Será que ele estava pensando em mim também? Ah, como eu sonhava! Quando me dei conta, aquela amizade infantil se tornava aos poucos em amor. Você não vai acreditar no que aconteceu ali, na nossa comunidade. Foi uma coisa tão horrível que até a alma mais dura desse mundo ia ficar abalada. É melhor você se sentar, se ainda não tiver sentada. Só de lembrar disso, minhas pernas amolecem. Bom, vou contar. Aconteceu uma coisa muito estranha. A Thelma, com só 11 anos, quando ficou grávida. No começo, ninguém sabia de nada. Nem eu, nem ela mesma. Mas aí começaram os sintomas, sabe como é. E olha que a menina nunca tinha namorado, piorou ter um marido. Foi aquele falatório no bairro, todo mundo cochichando, ninguém entendendo nada. Um dia, a Thelma foi se confessar. Coitadinha, devia estar com o coração na mão. E foi lá, no confessionário, que ela contou tudo pro padre Benedito. Meu Deus do céu, quando penso no peso que aquela menina carregava. O padre, quando ouviu aquilo, ele não pensou 2 vezes. Chamou a polícia na mesma hora. Foi o maior escândalo que aquela cidadezinha já viu. A polícia chegou e levou seu Antônio preso, na frente de todo mundo. As pessoas saíam na rua para ver o que estava acontecendo. Era gente chorando, gritando, desmaiando. Parecia que o mundo estava acabando. E o padre Benedito? Ah, minha filha, ele pagou caro por ter feito a coisa certa. A igreja suspendeu ele das funções. Isso quer dizer que ele não podia mais rezar missa, dar os sacramentos, nada disso. Mas sabe o que ele fez? Preferiu se afastar de vez do que guardar aquele segredo horrível. Ele dizia que não podia ficar calado diante de uma coisa dessas, nem que isso custasse o emprego dele. Olha, até então eu não sabia de nada. Mas você sabe como é em cidade pequena, né? A fofoca corre mais rápido que água em ladeira. Num piscar de olhos, já tinham contado tudo para minha mãe. Ave Maria, quando ela veio falar comigo, estava com uma cara que Deus me livre. Brava que só vendo. Ela chegou perguntando toda séria se eu entrava lá na casa do Mariano. Eu, sem entender nada, disse que não, que a gente só se encontrava no campinho. Falei que nunca ficava sozinha com ele. Sempre tinha um monte de criança junto. Na minha cabeça de menina boba, achei que a mãe estava insinuando que eu estava namorando escondido. Se eu soubesse... Aí foi que o mundo desabou. Minha mãe começou a contar uma história que me gelou até os ossos. Disse que o pai deles, seu Antônio, aquele que todo domingo estava lá na missa, sentadinho na primeira fila como se fosse um santo. Ai, meu Deus, até me dá um nó na garganta de lembrar. Ela falou que ele mexia com os filhos dele, sim, com os próprios filhos, até com o Mariano, imagina só. O pior é que não era fofoca, não. O padre mesmo tinha revelado para a polícia, na frente de todo mundo. E você sabe que padre não mente, né? Ainda mais o nosso, que era tão correto. Minha mãe contou que seu Antônio bebia escondido e aproveitava dos filhos. Surrava eles de deixar hematomas gravíssimos. Quando ouvi aquilo, fiquei horrorizada. Parecia que tinham jogado um balde de água fria em cima de mim. De repente, tudo fez sentido. Era por isso que às vezes eles sumiam, que não iam para a escola, que a gente nunca podia brincar na casa deles. Fiquei com uma dó danada da Thelma, do Mariano, de todos eles. Como é que pode uma coisa dessas, Deus amado? Sabe, eu nunca tinha suspeitado de nada. Para mim, eles eram só uma família normal, igual a tantas outras. O Mariano sempre tão alegre, a Thelma tão meiga. Quem ia imaginar o inferno que eles viviam dentro de casa? Fiquei pensando em todas as vezes que a gente brincou junto, em como eles deviam estar sofrendo por dentro, e a gente nem desconfiava. E o safado engravidou a própria filha. Naquela noite, chorei tanto que molhei o travesseiro inteiro.
Fiquei pensando na minha amiga Thelma, no Mariano. Como é que eles aguentavam tudo aquilo? E a mãe deles? Será que ela sabia? Por que não fazia nada? Tantas perguntas na minha cabeça e nenhuma resposta. Por vários meses, não tivemos missa na nossa cidadezinha. Era estranho demais. A gente sentia falta daquele ritual de domingo, daquela reunião da comunidade. Só quando chegou um padre substituto é que as coisas começaram a voltar ao normal. Mas já não era a mesma coisa. O padre Joaquim era muito querido. A vizinhança queria ele de volta lá na paróquia, mas seus superiores não aceitaram. A igreja é muito rígida com sigilo sacramental. Depois que o pai do Mariano foi preso, parecia que a família deles tinha sumido do mapa. O Mariano não passava mais por ali com o caminhão e os irmãos dele não davam as caras em lugar nenhum. Eu e meus irmãos íamos lá chamar eles, mas mesmo vendo o movimento na casa, ninguém saía. Era como se tivessem erguido um muro invisível entre eles e o resto do mundo. Numa noite, já tarde, bateram na nossa porta com desespero. Era a mãe do Mariano, a dona Salete, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Ela veio pedir para minha mãe ir na casa dela, ajudar no parto da Thelma. Disse que não estava conseguindo sozinha. Minha mãe saiu às pressas e eu, curiosa que só, queria ir junto. Mas ela não deixou. Eu e o resto da família ficamos naquela aflição danada, imaginando 1000 coisas. O que vou contar agora, minha filha, é algo que dói amargamente na minha alma até hoje. Acabei cochilando ali na sala de tanta canseira por esperar. Dei um pulo quando ouvi a porta se abrir. O dia já estava claro quando minha mãe chegou. Bastou olhar para a cara dela para saber que coisa boa não era. Com a voz embargada, ela disse: "Perdemos a Thelma." Senti meu sangue gelar. A Thelminha? Não podia ser. Mas era verdade. E o que minha mãe contou depois só piorou tudo. Quando a mãe da Thelma veio pedir ajuda, a menina já estava em trabalho de parto há horas. A dona Salete tinha tentado fazer o parto sozinha, uma estupidez. Mas vendo que não conseguia, resolveu chamar a vizinha mais próxima, minha mãe. Quando as duas chegaram na casa, encontraram os irmãos em cima do corpo, já sem vida da Thelma. Quase morri de tanta tristeza ao ouvir aquilo. Minha mãe disse que o Mariano estava deitado no peito da irmã, chorando sem parar. A mãe disse que passou a noite toda ajudando a limpar o corpo da Thelma para o velório. Elas nem conseguiram tirar o bebê. Naquela noite, senti que algo dentro de mim tinha morrido junto com a minha melhor amiga Thelma. A menina alegre que eu era ficou para trás, enterrada junto com minha amiga. O mundo de repente ficou mais escuro, mais frio. E o Mariano? Bem, o Mariano que eu conhecia também morreu naquela noite. O rapaz que vi no velório da irmã era outra pessoa, com olhos vazios e um silêncio que gritava mais alto que qualquer palavra. A cidade inteira ficou em luto. Aquele dia marcou o fim da nossa inocência. Dali em diante, nada mais seria como antes. A vida, que já era dura, mostrou sua face mais cruel. E nós, ainda tão jovens, tivemos que aprender a lidar com uma dor que parecia grande demais para caber dentro da gente. Depois de um tempo, não sei bem se foi 1 mês ou 2, fui para o campinho, aquele mesmo lugar onde eu, a Thelma e o Mariano brincávamos. Fiquei lá, sentada, lembrando dos velhos tempos. Não demorou muito e o Mariano apareceu. Quando me viu, ele fez menção de dar meia volta, mas eu fui atrás. "Mariano", eu disse, "vamos conversar um pouquinho?" Falei que estava sofrendo muito, assim como ele. Ave Maria, foi como se tivesse acendido um pavio. Ele ficou brabo que só vendo. "Você tem certeza que está sofrendo igual eu?" Ele disse, os olhos faiscando de raiva. E aí, minha filha, foi como se uma represa tivesse estourado. Ele começou a falar sem parar, despejando tudo que estava entalado na garganta há anos. Me contou que o pai dele, seu Antônio, tinha um problema sério com a bebida. Mas não era daqueles bêbados que todo mundo conhece, não. Era tudo escondido, longe dos olhos da vizinhança. A gente nem desconfiava. O Mariano e a Thelma nunca tinham me contado nada. Eu achava que era vergonha, mas depois entendi que era medo mesmo. Um medo danado. Ele foi contando,
e eu ali, ouvindo tudo com o coração na mão. Disse que o pai batia neles e na mãe, quase todo dia, sempre em partes onde não aparecesse os hematomas. E o pior, cada noite, seu Antônio exigia que um dos filhos dormisse com ele. Eram 7 irmãos no total. Quando os mais velhos foram crescendo, ele passou a preferir os caçulas. Só de lembrar disso, me dá um nó no estômago. Eu estava ali, ouvindo tudo aquilo e chorando que nem uma condenada. Mas o Mariano não parava. Falou que a mãe deles sempre soube de tudo e permitia. Não que ela gostasse, coitada. Sempre apanhava também. A família ia para a igreja todo domingo, mas o pai proibia todo mundo de se confessar a verdade. Dizia que botava fogo na casa se alguém abrisse a boca. Minha Nossa Senhora, eu não estava mais aguentando ouvir tanta coisa ruim. Era como se o seu Antônio fosse o próprio bichão lá de baixo. Como é que uma coisa dessas podia acontecer bem debaixo do nosso nariz e a gente sem saber de nada? Eu me sentia tão burra, tão cega. E ao mesmo tempo, uma dor no peito de pensar em tudo que o Mariano, a Thelma e os irmãos deles tinham passado. E olha só, o que o Mariano me falou. O maior medo dele era do pai sair da cadeia e vir atrás deles para se vingar. Ave Maria, só de lembrar já me dá um frio na espinha. Ele me disse com aquela voz embargada: Jane, se não fosse a minha irmãzinha ter engravidado, ninguém nunca ia descobrir o que aquele monstro fazia com a gente. A Thelma foi a única corajosa que contou para o padre Benedito todas aquelas atrocidades. Eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Mas o Mariano tinha razão. Se a pobrezinha da Thelma não tivesse ficado de barriga, aquele inferno podia ter continuado por sabe quanto tempo. Que situação, meu Deus do céu! Aí o Mariano começou a contar, os olhos cheios d'água, como os irmãos mais velhos às vezes tentavam enfrentar o pai. Disse que tinha vez que saía até porrada, viu? Mas o velho era cheio de ameaça. Falava cada coisa que até Deus duvida. E eles sabiam do que aquele homem era capaz. No fim das contas, acabavam desistindo de enfrentar ele. Era medo mesmo, sabe? Medo de acontecer coisa pior. Quando ouvi tudo isso, não aguentei. Abracei o Mariano com toda a força que eu tinha nos braços. Parecia que eu queria proteger ele de todo o mal do mundo. A gente ficou ali, abraçado, chorando que nem 2 penitentes. As lágrimas desciam quentes pelo rosto, molhando a camisa um do outro. Era um choro de dor, mas também de alívio, como se todo aquele sofrimento guardado finalmente pudesse sair. No meio daquele choro todo, o Mariano soluçou. Eu sinto tanta falta da Thelminha, Jane. Tanta que chega a doer aqui dentro. Ai, minha Nossa Senhora. Aquilo me cortou o coração. A Thelma, tão novinha, tão cheia de vida. Que judiação, meu Deus. Que destino cruel para uma menina que mal tinha começado a viver. Naquela hora, eu entendi o peso que o Mariano carregava nos ombros. Não era só a dor do que tinha passado, era o medo do que podia acontecer. A saudade da irmã que se foi, a culpa por não ter conseguido proteger ela. Era um sofrimento grande demais para um jovem só carregar. Foi nesse dia que eu prometi para mim mesma que ia fazer de tudo para ajudar o Mariano a superar aquele trauma. Eu não sabia como, mas ia tentar. Porque o amor é assim, né? A gente quer carregar um pouco do peso do outro, mesmo sem saber direito como fazer isso. Sabe uma coisa que aconteceu depois de tudo isso? Eu comecei a ver meu pai com outros olhos. É verdade que ele tinha aquele jeito meio bronco, falava umas coisas sem pensar, mas nunca, nenhuma vez sequer, ele olhou diferente para mim ou para os meus irmãos. E o amor dele pela minha mãe? Era bonito de ver. Vinha direto do trabalho para casa, não bebia nenhuma gota de pinga. Isso tudo me fez enxergar melhor o homem que ele era. Depois daquele dia em que o Mariano me contou aquelas coisas horríveis, a gente continuou se encontrando, mais vezes. Mas era como se tivesse um acordo silencioso entre nós. Não tocávamos mais naquele assunto pesado. Era como se a gente quisesse fingir que aquilo nunca tinha acontecido, entende? Acho que era um jeito da gente lidar com tudo aquilo.
o Mariano voltou a trabalhar no armazém de frutas e verduras do seu Joaquim. Lembro como se fosse ontem. Um dia ele parou lá em casa, naquele caminhão Ford velho do seu Joaquim, buzinando que nem doido. Gritou lá de fora: "Jane, vamos dar uma voltinha?" Menina, fiquei mais vermelha que um tomate. Olhei para minha mãe, sem saber o que fazer. E sabe o que a minha mãe falou? "Vai lá, filha, aproveita um pouco." Hoje eu entendo que ela fazia isso porque tinha muita dó da família do Mariano. Ela achava bom que ele tivesse um pouco de distração, sabe? Depois de tudo o que aconteceu, acho que todo mundo queria ver um pouco de alegria naquela família. Aliás, foi nessa época que minha mãe e a dona Salete, mãe do Mariano, ficaram mais próximas. Era como se minha mãe quisesse cuidar um pouco da dona Salete também. A gente via ela de vez em quando, sempre com aquele olhar triste, mas parecia que conversar com minha mãe fazia bem para ela. Naquele dia, acabei aceitando o convite do Mariano para dar uma volta. A gente rodou um pouco pela cidade sem falar muito. O silêncio entre nós era confortável. Só de estar ali, um do lado do outro, já parecia o bastante. Ele dirigia devagar, como se quisesse fazer aquele momento durar para sempre. E eu? Bom, eu ficava ali, sentindo o vento no rosto, pensando em como a vida podia ser imprevisível. Foi então que ele falou, com aquela voz que fazia meu coração disparar: "Jane, tô de folga hoje. Seu Joaquim deixou eu ficar com o caminhão para passear com você. Achei aquilo o máximo, um caminhão só pra gente. Ele disse que ia me levar para a cidade, e lá fomos nós. Chegando na praça principal da cidade, Mariano queria me levar na lanchonete, mas eu, boba que era, fiquei com vergonha. Não tinha me arrumado, sabe? Acabamos tomando um sorvete ali na praça. Ele disse que eu podia escolher o melhor. Eu decidi por um dolé mesmo, sabor morango. Na volta, quando entramos no caminhão, aconteceu. Nosso primeiro beijo. Meu Deus do céu, senti meu corpo inteiro queimar. Foi uma coisa... nem sei explicar direito. Sensacional é pouco para descrever. Ali, naquele momento, achei que tinha descoberto o segredo da felicidade. Depois do beijo, ele me olhou nos olhos e disse: "Você sabe que te amo, né, Jane?" Fiquei pasma. Porque, na verdade, ele nunca tinha me dito isso antes. Eu não sabia. Foi ali, naquele Ford vermelho velho, que a gente se declarou um pro outro. Fizemos juras de amor eterno, prometemos nunca nos deixar. Voltei para casa naquele dia pisando nas nuvens. Não conseguia parar de sorrir, de lembrar do beijo, das palavras do Mariano. Fiquei acordada a noite toda, repassando cada detalhe na minha cabeça, imaginando o nosso futuro juntos. Os meses foram passando, e aquela vida virou nossa rotina. O Mariano sempre me buscava para passear. Íamos na lanchonete. Era nosso cantinho de namoro, sabe? A gente sentava naquelas mesas de fórmica, pedia um suquinho e um salgado e ficava ali, conversando, fazendo planos. O bom de andar de caminhão é que a gente sempre estava conhecendo lugar novo. E acredite, aquela cidadezinha sempre nos surpreendia, com lugares que nunca tínhamos visto antes. Enquanto isso, num desses dias que a gente voltou, fiquei sabendo que meu pai tinha dado a bênção para o meu irmão José se casar com a Maria, irmã do Mariano. Virgenzinha, foi um rebuliço só. Todo mundo sabia que a Maria não era mais moça pura. Mas sabe como é em cidade pequena, né? Todo mundo fingia que não sabia de nada. Era aquele tipo de segredo que todo mundo conhece, mas ninguém comenta. Olhando agora, com os olhos de quem já viveu muito, fico pensando no que aquela pobre moça deve ter passado. Na época, eu era nova demais para entender direito. Só ficava aliviada que ela não tinha engravidado daquele pai carrasco dela. Imagina só o sofrimento. O casamento deles foi simples, mas bonito. A Maria estava com um vestidinho branco, feito pela minha mãe. O José, todo orgulhoso, parecia que ia explodir de felicidade. Eu fiquei olhando os dois e pensando como a vida dá voltas. Eu pensava, logo vai ser eu aí com meu Mariano. Depois da cerimônia,
Quando todo mundo estava comemorando, eu peguei a Maria num canto e dei um abraço bem apertado nela. Não falei nada, mas acho que ela entendeu. Às vezes, um abraço diz mais que 1000 palavras. Vi nos olhos dela uma mistura de alívio e gratidão. Agora, o que aconteceu depois foi uma tragédia tão grande que até hoje me dói o coração só de lembrar. Tem hora que eu penso que foi tudo um pesadelo ruim, mas não foi não. Foi real e deixou marca em todo mundo. Era uma madrugada fria, dessas que a gente se enrola todo no cobertor. De repente, escutamos uns gritos desesperados de socorro. Ave Maria! Pulei da cama num pulo só, o coração quase saindo pela boca. Todo mundo acordou. Foi aquela correria. A gente saiu pra rua ainda de camisola, descalço mesmo. Os vizinhos também apareceram, tudo assustado. Quando vi aquilo, pensei que ia desmaiar ali mesmo. Era fumaça e fogo saindo da casa do Mariano. Parecia o próprio inferno na terra. Na hora, me veio na cabeça. Foi o pai dele, aquele monstro, voltando para se vingar. Corri para perto da casa, desesperada. Queria entrar, salvar todo mundo, mas não dava. As janelas e portas estavam todas fechadas com tábuas, que nem uma prisão. Meu pai, que Deus o tenha, foi olhar o poço deles e viu que tinham tampado com umas tábuas bem grossas, difíceis de tirar. Foi uma correria danada. Todo mundo indo buscar balde d'água em casa para tentar apagar o fogo. Mas era que nem jogar água em brasa, não adiantava quase nada. O fogo só aumentava e a fumaça, Nossa Senhora! Era preta, grossa, subia para o céu feito uma nuvem de maldade. Aí meu pai, homem corajoso que só ele, viu uma porta que não tinha tábua. Meteu o pé com toda a força e derrubou. Pegou um pano, molhou na água e botou no rosto. Quando ele ia entrar, quem sai de lá? O Mariano, tossindo tanto que parecia que ia botar o pulmão para fora. Junto com ele vieram 3 dos irmãos dele, tudo preto de fumaça, os olhos vermelhos que nem pimenta. Agradeci a Deus e a Virgenzinha na hora, por eles estarem vivos. O meu pai pediu para o Zé Antônio, meu irmão, buscar o pé de cabra lá em casa para abrir o poço deles. Meu pai, desesperado, perguntou: cadê os outros? Nem bem ele falou isso, seu Sérgio, nosso vizinho, entrou correndo na casa. Ave Maria, que homem valente! A fumaça era tanta que a gente mal via ele entrando. Dali a pouco, seu Sérgio saiu arrastando um dos irmãos do Mariano e disse: eles estão lá no quarto. Foi uma cena que nunca vou esquecer. Parecia que a morte tinha entrado naquela casa e escolhido quem ia levar. Meu pai, o irmão de Mariano e o Mariano tomaram forças e entraram na casa. Cada um voltou com o resto da família. Mas aí, minha filha, aconteceu o pior. O pai do Mariano, aquele sangue ruim, ainda estava consciente lá dentro. Quando seu Sérgio foi tirar ele, o miserável deu uma facada na barriga dele. Imagina só, o homem salvando a vida dele e ele faz uma coisa dessas. Foi uma luta danada lá dentro. A gente só ouvia os gritos e barulhos de coisa quebrando. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, seu Sérgio conseguiu derrubar o pai do Mariano. O velho tinha inalado tanta fumaça que acabou desmaiando. Meu pai e os outros vizinhos entraram correndo e tiraram seu Sérgio de lá. Coitado! Estava sangrando muito, mas ainda estava vivo, graças a Deus. A casa, aquela não teve jeito. O fogo consumiu tudo, com o pai do Mariano ainda lá dentro. E o que vou te contar agora é a parte mais difícil daquela noite. Quando tiraram a mãe do Mariano da casa, coitada, ela já estava sem vida, toda machucada, sabe? O pai dele, aquele monstro, tinha feito um estrago terrível nela antes de atear fogo na casa. O mesmo que ele fez com seu Sérgio, ele fez muitas e muitas vezes com a dona Salete. Foi uma cena que nunca vou esquecer na minha vida. Ver aquela pobre mulher que já tinha sofrido tanto naquele estado, ai meu Deus, é de cortar o coração. A gente ficou tudo em choque, sem acreditar no que estava vendo. Como é que um ser humano é capaz de fazer uma barbaridade dessas com a própria família? Naquela hora, senti que o mundo tinha perdido todo o sentido. Sem contar os irmãos mais novos do Mariano que viram o pai matar a mãe, ali,
bem diante dos olhos deles. E lá estava a nossa cidadezinha de luto de novo, minha filha. Eu ficava olhando para o Mariano, meu coração apertadinho, sem saber o que dizer para consolar. Que palavras podem aliviar uma dor dessas? O corpo carbonizado do pai dele foi enterrado como indigente. Nenhum deles queriam saber nada sobre o homem. A Maria, minha cunhada, coitada, quando soube o que tinha acontecido com a mãe dela e o resto da família, quase bateu as botas. Foi uma sorte ela não estar morando mais ali na época. Deus é pai, porque se ela tivesse lá, nem quero pensar no que poderia ter acontecido. Depois do enterro da dona Salete, que Deus a tenha, a situação ficou mais triste ainda. A família toda sem teto, só com a roupa do corpo. Mas sabe como é interior? Um ajuda o outro. O terreno ainda era deles, graças a Deus, e foi aí que a cidade inteira se juntou para ajudar. Nunca vi tanta gente unida, viu? Foi um mutirão de fazer chorar. Todo mundo com uma ferramenta na mão, limpando o quintal, tirando os restos da casa velha. Tinha gente que nem conhecia direito a família, mas estava lá, debaixo do sol quente, ajudando como podia. Neste tempo, os irmãos ficaram na igreja. Em poucos dias, levantaram uma casinha de madeira. Não era nenhum palácio, claro, mas era um teto. Ver aquela casa surgindo era como ver uma flor nascendo no meio do asfalto, sabe? Um sinal de esperança no meio de tanta tristeza. O que mais cortava o coração era ver o irmãozinho mais novo do Mariano, com só 9 aninhos, todo perdido no meio daquela confusão. Criança não devia passar por isso, não é mesmo? Às vezes eu ficava imaginando o que passava pela cabecinha dele. Minha mãe, santa mulher, todo dia estava lá na casa nova deles. Levava uma panela de sopa, um bolo, o que desse para fazer. E não era só ela, não. As outras vizinhas também se revezavam. Uma levava roupa limpa, outra ajudava a arrumar a casa. Era bonito de ver. Se você acredita que Deus agiu naquela situação, escreva nos comentários a frase que minha mãe costumava dizer, que está na passagem de João, capítulo 4, versículo 21. Escreva assim: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Eu te darei um coraçãozinho em troca e saberei que você está escutando com atenção a minha história. Lembro de uma vez que fui lá com minha mãe. A casa ainda cheirava a tinta fresca e madeira nova. O Mariano estava sentado na varanda, olhando para o nada. Quando me viu, deu um sorriso triste. Não precisou falar nada. Naqueles dias, aprendi que a vida pode ser dura, mas também que as pessoas podem ser boas. Muito boas. Vi gente dividindo o pouco que tinha, trabalhando de graça, se importando de verdade. Foi uma lição e tanto. Mostrou que, mesmo nas horas mais escuras, sempre tem uma luzinha de bondade brilhando em algum lugar. No final daquele ano, Mariano me surpreendeu dizendo que queria se casar comigo. O problema era que não tínhamos onde morar. Ele me contou que estava conversando com seu Joaquim para alugar aquela casinha dos fundos do armazém. Na verdade, era um galpão de estoque, onde guardavam as frutas, legumes, mas Mariano disse que ia ajeitar para fazer um lar para a gente. Ele pediu a bênção do meu pai e da minha mãe. Não demorou muito e tudo estava arranjado. Nos casamos quando eu tinha 16 anos e ele 18. Foi uma festa simples, mas cheia de emoção. Lembro como se fosse hoje. Eu com um vestidinho branco feito pela minha mãe. E ele todo orgulhoso num terno emprestado do meu pai. Minha mãe se superou fazendo um bolo de 3 andares, todo coberto de glacê. Ficou lindo, parecia coisa de revista. Não tivemos lua de mel, mas naquela época isso não parecia importante. Nossa primeira vez juntos foi um tanto estranha. O Mariano, coitado, não se sentia muito à vontade com o toque no corpo dele. Eu entendia que era por causa daquele trauma do passado. Fui com calma. A gente foi se descobrindo aos pouquinhos, sem pressa. No começo, ele ficava todo tenso, mas com o tempo, parecia que ia esquecendo aquelas coisas ruins do passado. Depois de um tempo, as coisas entre a gente ficaram muito boas. Era como se tivéssemos finalmente encontrado o nosso ritmo. Quando se é jovem, não tem tempo ruim. A gente estava apaixonado
e isso parecia ser o suficiente para superar qualquer dificuldade. Olhando para trás agora, percebo como éramos jovens e ingênuos. Achávamos que o amor resolveria tudo, que nossas vidas seriam como um conto de fadas. Mal sabíamos dos desafios que nos esperavam, das dificuldades que teríamos que enfrentar. Aí começou uma nova fase da nossa vida. Comecei a trabalhar no armazém do seu Joaquim, junto com Mariano. E não é que eu gostei, era um corre-corre danado, mas eu me sentia importante, ajudando os fregueses, arrumando as prateleiras. E o melhor de tudo, podia ficar mais perto do meu amado. Falando nele, comecei a acompanhar o rapaz nas viagens de madrugada no caminhão. Ave Maria, que canseira, mas era uma aventura e tanto. A gente saía, quando o galo nem tinha cantado ainda, eu toda enrolada num chale velho da minha mãe para espantar o frio da madrugada. O Mariano dirigia e eu ficava ali do lado, vendo o dia nascer pela janela do caminhão. Era bonito demais. Ficamos nessa vida quase um ano. Aí um dia, seu Joaquim chegou com uma cara de poucos amigos. Disse que ia se mudar de cidade e vender o negócio. Menina, foi um baque. Como é que a gente ia viver sem aquele trabalho? E sem a casa? Mas aí, aconteceu um milagre. Seu Joaquim, aquele homem de coração bom, disse que ia dar o caminhão velho pra gente. Imagina só. Falou que podíamos escolher entre vender ou ficar com ele. Ele disse que queria ajudar, que sabia que estávamos apenas começando a vida. A única condição era que a gente levasse a mudança dele para outra cidade. Claro que aceitamos na hora. Fizemos a mudança do seu Joaquim num piscar de olhos. Parecia que a sorte estava sorrindo pra gente, mas foi por pouco tempo. Logo veio outro problema, desses que faz a gente perder o chão. Nosso plano era conversar com o novo dono do armazém, tentar continuar pagando o aluguel daquela casinha dos fundos. Afinal, era o único lar que a gente conhecia. Mas quando fomos falar com ele, foi como se tivessem jogado um balde de água fria na gente. O homem disse que ia demolir tudo. Queria construir um comércio mais moderno, dizia ele. E sabe o que é pior? Nos deu só 20 dias para sair. 20 dias! Como é que se arruma um lugar para morar em 20 dias? O Mariano andava de um lado para o outro, feito barata tonta, procurando solução. Foi então que ele teve uma ideia. Dessas ideias que a gente ouve e pensa, será que ele bateu com a cabeça? Ele olhou para mim e disse, Jane, e se a gente morasse no caminhão? Na hora, achei que ele tinha perdido o juízo. Como é que isso ia dar certo? Morar num caminhão? Como é que podia uma coisa dessas? Mas o Mariano, todo empolgado, começou a explicar o plano dele. Pensa só, Jane, ele dizia. A gente pega o caminhão, faz umas entregas por aí. Não precisa pagar aluguel, só o diesel. E eu posso arrumar serviço em qualquer lugar. No começo, achei uma doideira. Mas quanto mais ele falava, mais eu ia me animando. E foi assim que a gente decidiu largar tudo e ir morar num caminhão. Não demorou muito, e o Mariano já tinha arranjado 3 ou 4 lugares para ir e voltar com mercadorias. Era cansativo, que só vendo. A gente comia em restaurantes de beira de estrada, uns com uma comida de dar água na boca, outros nem tanto. O banho era nos postos de gasolina. Teve vez que tomei banho tão gelado que achei que ia virar um dolé. Quando o corpo não aguentava mais, a gente se dava ao luxo de dormir numa pensão. Ah, como era bom deitar numa cama de verdade de vez em quando. Mas na maior parte do tempo, nosso colchão era o banco do caminhão, reclinado o máximo que dava. E o melhor é que estávamos fazendo um bom pé de meia, guardando tudo no banco, na poupança. Fizemos essa vida por 2 anos e pouco. Foi duro, viu? Teve dias que eu chorei escondido, com saudade de casa, da minha mãe. Mas também teve muita alegria. A gente era jovem, estava junto, e cada dia era uma aventura nova. Se aquele caminhão falasse, nem queira saber o que ele te contaria. Lembro de uma vez que a gente parou num lugar lindo, cheio de ipês floridos. O Mariano estacionou o caminhão, pegou minha mão e a gente ficou ali, olhando o pôr do sol. Naquela hora, mesmo com toda a dificuldade, eu me senti a mulher mais feliz do mundo. Naquele dia, eu ainda não tinha ideia,
mas já carregava nosso primeiro filho dentro de mim. Foi quando tudo mudou. Alugamos uma casinha pequena e velha para economizar o dinheiro que tínhamos juntado com tanto custo. Era um lugar simples, mas a gente se esmerou para deixar tudo bonitinho. Lembro de passar horas limpando, arrumando, sonhando com o futuro. Não demorou muito e nossa mocinha veio ao mundo. Decidimos homenagear minha sogra, batizando a menina de Salete. Ah, que bebê rechonchuda! Nasceu com quase 4 quilos, uma bolinha de amor. Durante a gravidez, eu ainda acompanhava o Mariano nas viagens, mas depois que a Saletinha nasceu, passei a ficar em casa enquanto ele seguia a estrada afora. Foi uma época boa, cheia de alegrias simples. Eu me dedicava de corpo e alma a cuidar da nossa filhinha. O amor que sentia era tão grande que às vezes achava que meu peito ia explodir. A menina mamava, que era uma beleza, ficava cada dia mais gordinha, com aquelas perninhas roliças que dava vontade de morder. E quando o Mariano chegava em casa, nossa! A Saletinha ficava toda ouriçada. Os olhinhos dela brilhavam e ela se remexia toda no berço, como se quisesse pular nos braços do pai. Era uma cena que aquecia meu coração. Olha só como a vida é engraçada. A nossa pequena Mal tinha feito 1 aninho e eu já estava de barriga de novo. Parecia que a cegonha tinha feito ninho lá em casa. Nessa época, o Mariano andava todo empolgado com a ideia de trocar de caminhão. Ele ficava horas falando daquilo, os olhos brilhando. Um dia, ele chegou em casa com uma novidade. Tinha achado o caminhão dos sonhos dele. Ave Maria, era uma belezura. Grandão, todo reluzente, o Mariano deu aquele caminhão velho de entrada e inteirou o resto com o dinheirinho que a gente tinha juntado com tanto custo. Eu fiquei com o coração apertado de ver nossas economias indo embora. Afinal, ainda pagávamos aluguel. Mas ver a alegria dele compensava tudo. Eu confiava no meu marido. Não demorou muito e o Mariano recebeu uma proposta de trabalho nova. Era para fazer viagens mais longe, entregando carga em outras cidades vizinhas. Por um lado, era bom porque ia ganhar mais. Por outro, ai meu Deus! Significava que ele ia ficar mais tempo longe de casa. Quando ele me contou, senti um baque. Imagina só, eu ali, barriguda, cuidando de uma criança pequena. E agora o Mariano ia ficar fora por 2 semanas seguidas. Mas que é que eu podia fazer? A gente precisava do dinheiro. E ele estava todo animado com o caminhão novo. Engoli o choro e dei força para ele. E assim começou nossa nova rotina. O Mariano saía numa segunda-feira, carregado de saudade e promessas de voltar logo. Eu ficava ali, contando os dias no calendário, cuidando da nossa menina e sentindo o outro bebê crescer na barriga. As 2 semanas pareciam não passar nunca. Quando ele voltava, era uma festa. A menininha corria para os braços dele, eu chorava de alegria. Mas logo chegava o domingo à noite e lá ia ele de novo, deixando um vazio do tamanho do mundo. Quando estava chegando perto do bebê nascer, o Mariano deu um jeito de ficar mais tempo em casa. Graças a Deus, ele não perdeu o nascimento da Júlia, nossa segunda princesinha. Ah, que dia aquele! Ela veio ao mundo numa manhã de primavera, linda e saudável que só vendo. O Mariano chorava que nem menino segurando ela no colo. Aquela foi uma época difícil, viu? Eu me via cuidando das pequenas praticamente sozinha. Era puxado demais. A Salete já estava com 4 anos, uma menina esperta e cheia de energia. Eu passava o dia correndo atrás dela e da irmãzinha menor, trocando fralda, fazendo comida, limpando a casa. Às vezes, quando deitava à noite, sentia o corpo todo dolorido de tanto trabalhar. Foi nessa época que o Mariano chegou em casa um dia, todo animado, dizendo que tinha uma ótima notícia. Lembro como se fosse hoje. Ele entrou pela porta com um sorriso de orelha na orelha. Disse que ia alugar um barracão grande na cidade e começar um negócio próprio. A ideia dele era contratar uns amigos que já tinham seus próprios caminhões para fazer as viagens. O Mariano não viajaria mais, ficaria na cidade cuidando dos contatos com as empresas. Ele explicou que pagaria os motoristas e ficaria com uma parte do lucro. Na hora, achei que era um ótimo negócio. Pensei comigo,
finalmente as coisas vão melhorar pra gente. E foi assim que aconteceu. O Mariano alugou o barracão, um lugar grande e vazio que logo encheu de caixas, papéis e um telefone que não parava de tocar. Ele passava o dia todo lá, fazendo contas, conversando com os motoristas, negociando fretes. Chegava em casa tarde da noite, cansado, mas com os olhos brilhando de empolgação. No começo, foi difícil. O dinheiro era curto e a gente tinha que se virar com o pouco que entrava. Eu continuava cuidando das meninas e da casa, agora com a preocupação extra de ver se o negócio ia dar certo. Às vezes, deitada na cama à noite, eu ouvia o Mariano resmungando, fazendo contas, preocupado se ia ter dinheiro para pagar os motoristas no fim do mês. Mas aos poucos, as coisas foram melhorando. O telefone tocava mais, os caminhões iam e vinham carregados, e o Mariano começou a relaxar um pouco. Ele até começou a trazer uns presentinhos para casa de vez em quando. Uma boneca para Salete, um vestidinho novo para Júlia. Olhando para trás agora, vejo que aquela mudança foi o começo de uma nova fase na nossa vida. O Mariano não viajava mais, é verdade, mas também não estava mais em casa. Passava o dia todo naquele barracão, voltava à tarde, sempre com a cabeça cheia de problemas do trabalho. Mas pelo menos ele dormia comigo todas as noites. Bom, foi aí que tive uma ideia: colocar as crianças na escolinha e me oferecer para ajudar no galpão, atendendo o telefone. No começo, o Mariano torceu o nariz. Tinha ciúme, sabe? Lá só tinha homem, e ele achava que não era lugar para mim. Mas eu, esperta que só, fui logo providenciando a escolinha pertinho do galpão. Assim, eu aparecia lá, como quem não quer nada, e dava umas ideias aqui, atendia um telefone ali. Aos pouquinhos, fui me infiltrando, sem ele nem perceber. E olha só que coisa, o Mariano começou a voltar menos cansado para casa, mas o melhor ainda estava por vir. Tinha uma transportadora grande, que o Mariano sonhava em fechar contrato, mas não conseguia de jeito nenhum. O homem que era o dono de lá nem queria conversa com a gente. Num dia, quando o Mariano saiu para entregar umas coisas, eu peguei e liguei escondido para essa transportadora. Pedi para conversar com o dono, seu Marcelo. Falei que era uma empresa pequena, sim, mas era um negócio de família. Aí soltei a pergunta: o senhor nasceu em berço de ouro? O homem ficou meio sem jeito. Continuei: se não nasceu, deve saber que todo mundo começa de baixo. Se o senhor não nos der uma chance, alguém vai dar no futuro e o senhor vai se arrepender. O homem ficou calado um tempão. Achei que tinha desligado na minha cara. Mas aí ele disse que ia pensar no assunto. Foram 3 dias de agonia, viu? Eu guardei aquele segredo. Não falei nada pro Mariano, com medo de ele brigar comigo, dizer que eu estava se metendo demais em seus negócios. No 3º dia, depois de levar as meninas para a escolinha, cheguei no galpão e quase caí para trás. O Mariano estava lá, todo animado, me abraçando e agradecendo. O seu Marcelo, dono da transportadora, tinha ligado dizendo que ia fechar contrato de 1 ano com a gente. Disse que foi por causa da proposta que eu fiz. Naquela hora, minha filha, vi nos olhos do Mariano um brilho diferente. Não era só gratidão, não. Era como se ele tivesse me enxergado de verdade pela primeira vez. A gente se abraçou ali mesmo, no meio do galpão, com todo mundo olhando, e pulamos de alegria. Foi um momento tão bonito que até hoje, tantos anos depois, me emociono só de lembrar. Aquele dia mudou muita coisa na nossa vida. O Mariano começou a me ver não só como a mulher dele, mas como uma parceira de verdade. A gente começou a tomar as decisões juntos. Ele valorizava muito a minha opinião. Era como se tivesse nascido uma nova Jane empreendedora. Olha só, o que aconteceu depois? Parece até mentira, viu? Nosso negocinho foi crescendo, crescendo, que nem fermento no bolo. Logo ficamos famosos na região toda. O Mariano, espertalhão que só ele, começou a usar nosso CNPJ para comprar caminhão mais barato. Aí contratava os motoristas. A frota foi aumentando naturalmente. Nesse meio tempo, fiquei de barriga. Nasceu nosso caçulinha, o Robson. Ave Maria, que alegria!
Fiquei um tempinho em casa cuidando dele. A gente decidiu que estava na hora de sair do aluguel. Compramos uma casinha, financiada por 30 anos. Quem diria que antes mesmo do Robson fazer 10 anos, a gente já tinha quitado tudo. Foi uma festa só. E não é que a coisa foi melhorando cada vez mais? Antes dos 40, já éramos considerados milionários. Imagina só, nós que viemos lá de baixo, com aquele passado, que você sabe bem como foi, estávamos agora com 5 grandes transportadoras espalhadas pelo Brasil. Compramos uma mansão, viu? Eu, que cresci dormindo em quarto apertado com os irmãos, agora vivia que nem madame. As crianças também, tinham de tudo. Mas olha, a gente não queria criar filho folgado, não. De vez em quando levava eles para o trabalho para ir aprendendo o valor do suor, do dinheiro. Era engraçado ver aquelas crianças criadas no conforto, de repente tendo que acordar cedinho para ir para o depósito, ver como funcionava o negócio. O Mariano fazia questão de ensinar tudo, desde pequenininho. Dizia que filho nosso tinha que saber o que é trabalho duro, para dar valor no que a gente conquistou. Mas sabe, por mais que a gente tivesse dinheiro, eu nunca esqueci de onde vim. Sempre que podia, ajudava a família, os vizinhos antigos. Fazia questão de ir na missa todo domingo, agradecer a Deus por tudo que a gente tinha conseguido. Às vezes, sentada naquela mansão enorme, eu ficava lembrando da menina pobrezinha que eu fui, ajudando a mãe a fazer bolo para vender. Parecia que tinha sido em outra vida. Mas sabe de uma coisa? Por mais conforto que a gente tivesse, o que me deixava mais feliz era ver a família unida, todo mundo com saúde. Isso sim era riqueza de verdade. Olha só como a vida dá voltas. Depois de tanto perrengue, a gente conseguiu comprar uma casa bonita na cidade para os meus pais. Ave Maria, que alegria ver meu pai e minha mãe, já velhinho, morando num lugar decente depois de tanta luta. Era de encher os olhos d'água. Meus irmãos, graças a Deus, todos se casaram. Uns melhor, outros pior, mas estavam encaminhados na vida. Já a família do Mariano, coitados, parecia que tinham nascido com uma nuvem preta em cima da cabeça. Alguns dos irmãos dele vieram trabalhar com a gente. Isso foi antes mesmo da gente ficar rico, sabe? A gente queria ajudar, dar uma chance para eles. Mas aí, minha filha, aconteceu uma coisa que até hoje me dói o coração de lembrar. O Jaime, irmão do Mariano, sofreu um acidente na estrada. Foi numa curva perigosa da BR, dessas que a gente sempre falava para tomar cuidado. Ele não voltou para casa. Nossa Senhora, que tristeza! O Jaime era tão novo, cheio de vida. Deixou 2 filhinhos pequenos, um menininho de 4 anos e uma bebezinha de nem 1 ano ainda. Estava começando a ganhar um dinheirinho bom no trabalho com caminhão, fazendo planos. E de repente, num piscar de olhos, tudo acabou. Você precisava ver o Mariano no velório. Parecia que tinham arrancado um pedaço dele. Ficou lá, parado, olhando para o caixão do irmão, sem derramar uma lágrima. Mas eu conhecia meu marido, sabia que por dentro ele estava despedaçado. Sabe, às vezes eu pensava que o Mariano carregava o peso do mundo nas costas. Parecia que a vida dele era marcada por dor, uma atrás da outra. Primeiro aquela infância sofrida, depois a Thelma, a mãezinha dele e agora o Jaime. Era como se o destino tivesse escolhido exatamente aquela família para sofrer. Depois do acidente, a gente acolheu a viúva do Jaime e as crianças. Que mais a gente podia fazer? Eram família, né? O Mariano se empenhou em cuidar dos sobrinhos como se fossem dele. Acho que era um jeito dele lidar com a culpa. Porque ele se culpava, sabe? Achava que se não tivesse chamado o Jaime para trabalhar com a gente, nada disso teria acontecido. Ah, minha filha, a vida é uma caixinha de surpresas, viu? A gente acha que tá tudo bem, que finalmente as coisas estão melhorando, e de repente vem uma rasteira dessas. Mas fazer o quê? A gente tinha que seguir em frente, né? Pelos que ficaram, pelos negócios, pela família. Bom, meus queridos, essa foi a história da minha vida, que eu quis compartilhar com vocês. Não foi fácil reviver tudo isso, viu? Tem hora que a gente pensa que o passado ficou para trás, mas ele sempre encontra um jeito de voltar e mexer com a cabeça da gente. Espero
que essa história tenha tocado o coração de vocês de alguma forma. Se você ainda não se inscreveu no canal, por que não faz isso agora? Tem muitas outras histórias de nós, os mais velhos, que podem ensinar algo para vocês. Deixa o seu like também, ele é muito importante. E se você gostou dessa reflexão, tem vários outros vídeos aqui no canal. Dá uma olhada, escolhe outro para assistir. Quem sabe você não encontra uma história parecida com a sua, ou aprende algo novo com as experiências de nós, os avós. Obrigada por me ouvir. Às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém para escutar nossa história. Fiquem com Deus e até a próxima.